Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Café com Elas. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, muito divertida também. É a pastora Aline, a Mama Aline. E para mim é uma honra ter você aqui conosco. É uma honra poder você estar aqui compartilhando as suas histórias, compartilhando seus testemunhos. E eu sinto muito grata mesmo. Eu que agradeço. Olá a todas. Eu espero que a gente consiga dessa conversa abençoar muitas pessoas. Amém, com certeza. Pastora, conta aqui pra mim. Eu já ouvi um pouquinho que você estava nos Estados Unidos, quando você conheceu Jesus. Desmembra essa história pra mim. Como foi que você conheceu Jesus? Como foi a sua conversão? Desmembrar. Então, eu fui para os Estados Unidos para estudar e conheci o Ricardo, que é meu esposo. E o Ricardo me chamou muita atenção, porque eu fui estudar, na época, na cidade mais rica dos Estados Unidos, a maior renda per capita dos Estados Unidos. Então, o perfil dos brasileiros que estavam lá estudando era tudo filhinho de papai, curtindo a vida, curtindo o momento de estou morando longe de casa, não tenho pai e mãe para pegar no meu pé e tenho cartão de crédito à vontade. E no meio desse povo todo tinha um cidadão que era super correto, extremamente respeitoso, não era da bagunça, mas ao mesmo tempo era super pronto em ajudar, a ser amigo. E eu apaixonei, fiquei apaixonada, mas ele não me dava a menor ideia. Ele me tratava muito bem, obviamente, muito educado. Isso era na universidade? Na universidade. Aí, quando passou um tempo, eu comecei realmente, assim, me interessei primeiro e tal, mas depois eu comecei a ficar apaixonada mesmo. E o meu irmão era o roommate dele. Ah, tá. Meu irmão foi junto comigo. Então, eu várias vezes ia visitar o meu irmão para vê-lo. Era a minha desculpa. Eu ia até fazer laundry do meu irmão, eu ia fazer essa coisa que eu não fazia. Eu ia lá, tipo, para poder vê-lo. E todas as vezes que eu conversava com ele, me chocava. Me chocava a forma como ele tinha um objetivo na vida. Mas ele já era crente? Ele já era. E aí, um dia, a gente conversando, aconteceram várias situações assim que me despertavam para o que ele falava, porque ele falava das coisas assim com uma convicção que eu com 20 anos de idade, a molecada toda nessa faixa de idade, estava todo mundo ainda pensando o que quer fazer da vida, né? Estamos aqui, mas a gente não sabe para onde vai. E ele é muito centrado, eu vou ficar aqui 2 anos, eu vou aprender uma outra língua, eu vou voltar para o Brasil. E eu sei o meu chamado, e eu ficava, como assim ser meu chamado, né? O que é chamado, né? E ele falava essas coisas assim, eu ficava, gente, que cara sério, que cara, né? Ele sabe o que ele quer da vida. E aí fomos conversando várias vezes, e várias situações que eu atravessava, como amigos, ele falava pra mim, você não precisa disso na sua vida, você não precisa ser dessa maneira. Em um dado momento, eu tive uma situação que ele falou pra mim assim, olha, Aline, eu descobri que nós podemos ser colegas, mas não amigos, porque você não sabe administrar a amizade. Porque eu fiquei zangada. Você se passava? Você se passava assim nas coisas? Não, era porque a gente teve uma situação que eu quis experimentar droga. Na verdade, eu já tinha experimentado droga e tal, mas uma droga mais forte. E eu falei pra ele, eu vou experimentar ácido. E aí ele falou, eu acho que você não precisa disso, você não é esse lugar que existe para sua vida e pererê. E eu pensei, tá bom, né? E juntei com as minhas amigas e fui. Só que eu penso que aconteceu algo sobrenatural ali, né? Porque todas as minhas amigas que a gente, né, usou droga junto ficaram alucinadas, ficaram doidas. E eu não senti nada. Era a mão de Deus. Não senti nada, nada, zero. Ele estava orando por você, será? Bem possivelmente. E eu liguei para ele num momento, porque uma amiga minha começou a ter visões, ela começou a ver a avó morta, a outra começou a ver bichos saindo da terra e eu lúcida,
tentando administrar aquela situação. Naquele momento eu pensei, a única pessoa que pode me ajudar aqui é o Ricardo. E ele tinha falado pra mim assim, eu espero que você seja madura, assim como você acha que você é madura pra fazer uma escolha dessa, eu espero que você seja madura pra lidar com as consequências. E logo depois eu o procurei, né? E ele falou, Aline, eu acho que a gente pode ser colega, tudo, mas eu acho que você precisa, amigo, a gente não dá pra ser amigo. E aí aquilo me deu um choque. Eu falei, como assim? E ele já vira e mexe falava de Deus, ele ia sempre à igreja e tal. E eu falei, você fala de Deus e de igreja, mas você não sabe nem perdoar. Aí, ousada, né? Folgada, carioca folgada. Aí ele pegou e falou, você quer falar de perdão? Eu falei, quero. Aí ele falou, então tá, então vem aqui, me segue. Aí ele pegou, a gente foi pro quarto, assim, tava meu irmão, tava todo mundo, foi pro quarto, ele abriu a Bíblia. E ele começou em Gênesis, começou a falar da obra redentora da cruz de Gênesis a Apocalipse. Uau, eu não vi o tempo passar, passaram-se quase 6 horas. Eu só notei quando eu olhei pro lado de fora e estava de noite. E quando ele terminou de falar, eu falei, eu quero isso pra minha vida. Eu quero a remissão dos meus pecados, eu quero ter um novo e vivo caminho, eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor, né? Eu quero começar uma nova jornada, iniciar, fazer valer a obra da cruz e esse plano tão perfeito de Deus que vem desde o princípio, né? E ali eu fiz a minha oração, aceitando Jesus e comecei o meu caminho com Deus, né? E muito rapidamente, assim, eu me apaixonei pelo Evangelho. A Bíblia era a minha maior companhia. Aí vocês já podiam ser amigos. Aí a gente era amigo. Era amigo de colega pra ele, amigo. Coitado. Todo dia, ele me deu uma Bíblia e falou, todo dia de noite eu vou passar na sua casa e todas as dúvidas que você tiver, eu vou responder. Pensa numa pessoa questionadora. Tudo que eu lia, eu escrevia. E eu sempre fui uma pessoa muito estimulada a pensar, né? Assim, muito pra frente e com umas ideias muito sedimentadas e consolidadas e com muitas experiências na vida que me fizeram ter parâmetros muito distintos dos de Deus, né? Então, quando eu lia a Bíblia, aquilo me chocava, e aí me confrontava, eu anotava tudo, mas anotava, coitado dele, toda noite era 2, 3 páginas, eu perguntava, e ele abria a Bíblia e fazia eu ler, ele falava, você tem que ler, para você não achar que sou eu que estou falando. Ele abria a Bíblia e me mostrava, abria a Bíblia e me mostrava. Isso é o problema de muitos cristãos que não conhecem a palavra, né? Exato. E quando chega alguém com a dúvida, ele não sabe onde está na Bíblia. Aí vira o quê? Discussão de ideia, né? Exatamente. Não tem que ser discussão de ideia, tem que ser você crê. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Creio. Então lê o que ela fala. Não sou eu que estou te falando, né? É ela, tá aqui, tá escrito. Né? Então, diante disso, né, dessa dinâmica, muito rapidamente assim, as mentiras, né, que eram fortalezas em mim foram sendo silenciadas. E eu fui me apaixonando por Jesus, assim, de um jeito que ele é o amor da minha vida. Até hoje. Os meus meninos pequenos falavam, mãe, quem você ama mais? Eu falava, Jesus. Eles, depois de Jesus, mãe, quem você ama mais? Eu falava, eu amo papai. Eles, não, mãe, mas como assim uma mãe e depois? Eu falei, você tem um empate agora, 3. 3 estão empatados no terceiro lugar. Mas aí eles já falavam, mãe, depois de Jesus e do papai, quem que você ama? Eu falo, agora tem empate, agora já era, né? Então, é o meu amor. Como que nasceu, por exemplo, hoje a gente vê, né, o teu ministério muito voltado para a questão da educação infantil, de adolescentes. Como que despertou isso dentro de você? Eu sempre fui muito ávida por conhecer, assim, né? Então, quando o assunto me interessa, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler. Eu não gosto muito de pesquisa de internet porque nota-se pelo meu papelzinho que a pessoa gosta de papel, né? E quando eu fui tia antes de ser mãe, né? Muito antes, assim. Eu comecei a perceber várias coisas que para mim eu entendo que foi um privilégio, né? Porque pensando em ajudar o meu irmão e a minha irmã de criação, né, que é minha prima de sangue,
eu ficava procurando, né, informações e saber, mas o que me pegava mais? Eu queria informações, mas eu queria saber o que a Bíblia falava sobre educação. Né? Então, por mais que eu lesse livros, eu leio livros seculares, eu procuro pesquisas, eu procuro estar antenada, para mim, se houver uma dúvida, a Bíblia é o que vale. Então, eu sempre fiquei... para mim, o mais interessante dessa jornada é justamente descobrir como que a ciência hoje vem afirmar tantas coisas que Deus já fala, faz tempo, né? Há milênios. Então, isso é uma coisa fascinante para mim. E eu acho a maternidade e a paternidade, né, um privilégio tão grande, né, que é desprezado de forma hoje, tão poderosa nos dias de hoje, né? É uma potência. Você ser um pai ou uma mãe, você é o primeiro representante da autoridade soberana sobre a vida do seu filho. Primeiro você tem que pensar o seguinte, se Deus que abre e fecha a madre, né? Deus te agraciou com o privilégio de ser pai e mãe de alguém, né? E de uma criação dele. Então você tem uma responsabilidade, ao mesmo tempo você tem um privilégio, né? Você ser um agente formador. Então eu sempre fico pensando que privilégio eu poder levantar futuros homens e mulheres de Deus, né? Eu ser influência da parte de Deus para o destino profético de uma criança, né? Então por isso que eu sou tão apaixonada pelo ministério infantil, eu sou tão apaixonada pela maternidade. Todo mundo fala assim, ai, cansa, ai, é difícil, ai... a gente tem que ficar se dividindo, consome, mas o que não consome? É verdade. Né? Se você decidir ser um bom empresário, você vai ter que se consumir, né, e se dedicar para que você tenha sucesso. E aí, que sucesso maior pode haver na vida da gente? Para gerações, né? Do que a gente fazer algo que pode se perpetuar, né? Fazer o nome do Senhor grande. O salmo que eu mais sou apaixonada, são dois, mas um é o 145, que fala que uma geração anunciará a outra geração os feitos de Deus. Eu sou apaixonada por isso. Amém. A gente poder ser esse agente de anunciar, né, de ensinar, de apontar para uma realidade celeste. Então, a coisa foi muito dinâmica, muito orgânica, mas foi crescendo, assim, não estagnou ali em eu querer ser esse suporte para eles, né? Chegou a minha vez, então agora como que eu vou fazer? E hoje eu me vejo meio vó de muita gente, porque muitas pessoas que, assim, se tornaram como filhos espirituais para nós, né? Hoje eu estou ajudando-os também, né? Então a gente vai vivendo que a palavra fala às mais velhas, ensinarem às mais jovens. Então a gente, para mim, é a maior alegria da minha vida. Lindo. Por exemplo, teu filho hoje mais novo tem quantos anos? Mais novo está com 15. Qual que são os maiores desafios que você encontra nos tempos de hoje, que está tão difícil, né? Com filhos adolescentes, para você, assim, você e seus filhos. Os desafios. Com os meus meninos, eu acho que o maior desafio é eu continuar tendo conexão com eles de forma que eu não perca o acesso do coração, né? A gente muitas vezes se empenha muito na primeira infância, mas quando chega-se na adolescência, né, os pais meio entendem, ele já entendeu, ele já sabe, né, ele já conhece os valores, mas é justamente nessa época que está acontecendo um fenômeno, né? Eles estão querendo pertencer a um grupo. Exatamente. É o momento gregário que chama, né? Então eles estão querendo pertencer a um grupo, então por conta disso muitas vezes eles vão negociar os seus valores, porque eles querem pertencer a uma turma. Então, como eu agi com os mais velhos? Estou com um com 20 anos e o outro com 18, né? Como eu agi com eles nessa fase? Eu falava, meu filho, você tem que entender que você tem um chamado. Qual é o chamado? Seu chamado é ser representante de Deus aonde Ele te enviar. Então, você está no meio da escola, você é um representante dele. Você está no futebol, você é um representante dele. Você está numa roda de colegas da rua, você é representante dele. Você precisa entender, meu filho, que eu não espero que você seja pastor. Pastor somos eu e seu pai. Mas eu espero que você seja um homem de Deus. Então,
acompanhar esse momento, supervisionando, porque acho que a gente não pode descansar no nosso papel, né? São fases diferentes. Então, quando é menor, eu acho que fica mais fácil a gente entender que a gente precisa intervir, porque a gente tem que intervir em tudo. Se a gente não alimentar, morre de inanição. Se a gente não vestir, não anda bem apresentável. Né? Se a gente não levar aos lugares, não faz nada. Quando vai chegando numa fase maiorzinha, que já tem autonomia, já pega um Uber, né? Já se resolve. Muitos pais eu vejo que descansam, né? Dá aquela descansada de beleza. E acha que ele já sabe o que faz. Já não sabe, já tá com destino, né? A maturidade, ela não é nessa fase. A maturidade é a partir dos 21 anos, né? Neurologicamente falando, inclusive. Então, a gente precisa ter essa ação, né? Não descansar. Então, eu não vejo como dificuldade, mas eu vejo como, assim, perseverar no processo, entender o momento novo, né? Não dá pra ser aquela mamãezinha que fica lambendo a criança e protegendo ela o tempo todo, porque eles estão em outra fase, né? Já tem a sua autonomia e precisam desenvolver essa autonomia. Exatamente. Eu sempre pensei assim, eu preciso criar meus filhos pra não precisarem de mim, né? Em que sentido? Em todos, espiritualmente, inclusive, né? Então, meu filho, você precisa ter a sua vida com Deus. Eu interceder por você é uma coisa, você ir para a presença de Deus e fazer conhecidas as suas petições é outra, filho. Exatamente. Não é a sua mãe que tem que interceder por você, é você que tem que ter um relacionamento de amizade com o Senhor. Então, eu sempre procurei trazer isso e trazer os amigos para perto. Que é uma coisa importante. Que... Eu até gravei um programa do Mamaline agora falando sobre amizades, porque eu vejo que muitas vezes os pais não atentam para a seriedade da influência de uma amizade. Sim, com certeza. Então, o que eu selecionei mesmo, amizades. Meu filho, fulano, sempre trouxe para perto. Para quê? Para eu cuidar. Então, tô lá, faço a macarronada, faço o cachorro-quente para todo mundo, faz o churrasco para os amigos, se reúnem aqui em casa. Como eu sou muito falante, né, brincalhona, acabo que, né, eu tenho uma proximidade com todo mundo. E eu falo, filho, você viu a fala? Filho, você percebeu a postura? Nós aqui em casa não somos assim. O nosso pensamento é esse. Já falei, filho, você precisa conversar com seu amigo. Você é amigo? Sou. Então, amigo é aquele que afia o outro. A palavra fala assim como ferro com ferro afia, assim um amigo afia o outro. Então, você precisa ir lá, vai ser desconfortável. Ferro com ferro faz o quê? Fagulha. Exatamente. Né? Tem um atrito para que o afiar chegue. Né? Mas, para que haja o corte perfeito, né? Para que a gente consiga fazer uso daquele utensílio, a gente precisa ter aquele atrito. Você precisa ter esse desconforto, mas você precisa, se você quer ser um bom amigo, você precisa ser essa pessoa. Conversa com seu amigo. Então, a proximidade, eu acho que é um desafio, mas volto a dizer, eu não entendo como dificuldade, porque eu não tenho essa dificuldade, uma vez que eu sempre procurei ter um canal bem aberto com eles desde pequeno. Então, a gente não perdeu isso na adolescência. Isso é muito bom, porque assim, você está falando de uma coisa que você conseguiu, mas muitos pais, eles perdem esse acesso, né, da adolescência, e aí eles viram e falam assim, meu filho é adolescente, eu não consigo falar com ele não quer conversar, ou só quer ficar com os amigos, ou se tranca no quarto, né? Eu sempre falo assim, na verdade, você perdeu a conexão lá na infância, né? Exato. E aí, como fazer? Como retomar? Como pegar esse acesso de volta? Eu acho que reconquistar é sempre mais difícil do que conquistar, né? Então, eu sempre falei para os meninos, não perca a minha confiança, porque vocês têm a minha confiança. O dia que vocês perderem, reconquistar a confiança dá mais trabalho. Eu acho que muitos pais perdem a conexão, né? E chega nesse momento da adolescência em que eles expressam e botam para fora
entram num certo desespero de perdi meu filho, né? Mas eu acho que existem caminhos, né? Então, o que é caminho? Eu preciso reconectar o coração do meu filho. Então, eu vou tentar falar a língua do meu filho, né? Eu vou tentar fazer uma atividade com o meu filho. Talvez eu vou ter que ter posturas mais drásticas, dependendo do momento que o filho está atravessando. Né? Se eu souber que o meu filho está andando com pessoas na escola que estão levando ele para um caminho que não é o que eu quero para ele continua estudando com meu dinheiro. Sim. Ele continua debaixo da minha liderança. Então eu troco ele de escola. E se ele não gostar, vai ter 2 trabalhos. Gostar e deixar de gostar. Por exemplo, condomínio, que é um lugar também difícil, condomínio, né? Então eu cresci em condomínio, né? E eu falava pro Ricardo, eu falava, não quero criar meus filhos em condomínio. Aí ele, por quê? Condomínio é tão legal, tem piscina, tem não sei o quê. Eu falei, você não sabe o que é condomínio, você não tem ideia do que é condomínio. Porque os pais descansam que tá no play. Isso. Ah, tá com os amiguinhos lá, tá nada, tá na escada aprontando, tá na casa do vizinho, tá? Né? Então, eu falava, não quero, né? Hoje, a gente mora em condomínio e eu supervisiono. Dou perdido no clube do condomínio, direto. Eu e meu marido, direto, dando perdido. Boto os irmãos mais velhos. Ah, cadê o Ian? Foi jogar bola com os amigos lá do condomínio. Ah, vai lá, filho. Vai lá ver os amigos do seu irmão. Vai ver se os amigos do seu irmão são bacanas, né, e tal. E outro dia, sentei com ele, falei, meu filho, deixa eu te falar, você ainda não amadureceu. E você tem que entender que vai haver uma necessidade em você de fazer parte do grupo tão grande que muitas vezes você vai se sentir tentado a baixar o preço para pertencer. Mas eu quero dizer para você quem você é. Você é um filho de Deus. Você nasceu, o sacrifício da cruz foi para que você se tornasse luz e sal. Então você é aquele que às vezes vai ser o diferente. Mas ser diferente não é ruim, ser diferente é muito legal. E comecei a conversar, a colocar para ele uma responsabilidade. Né? Eu nunca pedi para os meus filhos se tornarem pastores, mas como eu falei antes, eu pedi para os meus filhos serem responsáveis com a fé. Né? De Deus, com a fé deles, né? Que eles dizem que têm. Então, se eles dizem que creem, se eles dizem que têm, eles têm que dar frutos dessa fé, né? Então, converso, vou em cima, procuro estar próxima dos amigos. Então, a condomínio é esse ambiente, né? Complicado. Que parece que é seguro, mas não é. Mas aqui, por exemplo, você tem essa maturidade, né? Uma mãe madura, tanto no teu psicológico quanto no espiritual. E, às vezes, o problema não é nem só o adolescente. O problema, às vezes, é uma mãe que tem muitos problemas internos e não tem essa maturidade de instruir o filho. Porque ela tem problema de autoestima, de rejeição. E aí? Sim, descompensa, né? Ela desorganiza. Não vai saber daí, falar que o filho ele é amado, porque ela... Enfim, ela tem vários problemas, né? Tipo, a gente tem a tendência de espelhar, né? Reproduzir. Então, se eu tenho questões com insegurança, né? Com rejeição, pode ser que eu não vá saber trazer esse tipo de ensino. Mas, para mim, o caminho é sempre a palavra. Né? A palavra fala que tem um texto de Deuteronômio que eu gosto muito, né? O livro de Deuteronômio eu acho muito lindo. Acho fofo. Né? Que é Moisés... antes de partir, relembrando a nova geração que vai tomar posse da terra, né? Relembrando a eles todos os mandamentos de Deus para que eles não errem como a geração anterior errou. Né? Então, os meus filhos, por exemplo, tem muita coisa que eu errei. Muita coisa que eu não cresci no evangelho, né? Eu não tive uma educação cristã. E muitas vezes eu falo para eles, meus filhos, deixa eu te contar. Você não precisa cometer o erro que eu cometi. Você não precisa sofrer o que eu sofri. Exatamente. Né? Você não precisa trilhar o caminho que eu trilhei para descobrir que não vale a pena com 20 e tantos anos de idade. Você pode aprender. O inteligente, filho, é aquele que aprende com a experiência do outro. Então, muitas coisas na vida deles eu propus dessa maneira. Então, essa mãe que de repente tem questões, ela pode falar, filho, eu sofro até hoje com isso. Você não precisa disso. Né? Com você, filho, vai ser diferente. Com você, filho, você não precisa, por causa da minha experiência, filho, você pode ir mais longe.
Eu fui limitada, mas você não precisa ser. Então, até quando a gente reconhece a nossa falta, e muitas vezes eu tenho essa conversa com os meus, né? Eu falo, filho, eu não tive essa oportunidade, né? As minhas escolhas, a forma como eu fui criada, não me deram essa oportunidade, mas você tem. Né? E quão precioso é você estar anos na minha frente, né? Já sai na vantagem, Já né? sai na vantagem, Com né? certeza. A gente, como pai e mãe, a gente tem esse poder de ser esse degrau para que os nossos filhos já comecem em outro momento, né? Até na própria relação com Deus, né? Sem tantos paradigmas para serem quebrados. E como pais, eu acho que a gente precisa ter essa humildade. Eu acho que se a mãe está nesse momento falando, não tenho essa maturidade, né? Ela pode falar, filho, uma vez eu conversei com meu filho mais velho, logo que ele entrou na adolescência, né, eu falei, filho, eu não sei o que é ser mãe de adolescente. Eu acho que eu tive um bom sucesso na infância, mas eu não sei o que é ser mãe de adolescente. Então, filho, assim, eu quero que você entenda que eu continuo me sentindo responsável por formar você. E eu tenho pedido a Deus para me ensinar a ser mãe de adolescente. Então, a gente vai descobrir junto. Ele até falou, não, mãe, você é ótima mãe. E não sei o que, e eu tava chorando até, eu me emocionei. Eu falei, filho, eu não sei, mas assim como eu sei que Deus me ensinou a ser uma mãe de crianças, Ele vai me ensinar a ser mãe de adolescente. Então essa mãe também pode clamar o Espírito Santo. É verdade. Né? A palavra fala o quê? Que o Espírito Santo, a gente não precisaria de mestres, porque o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Né? Na minha maternidade, milhares de vezes eu me encontrei nesse lugar. Espírito Santo, o que eu respondo agora? Espírito Santo, como eu me posiciono diante disso? Espírito Santo, o que eu falo? Como eu ensino tal princípio sem que eu vire uma chata, né? Sem que meu filho pense que minha mãe é uma religiosa doida, né? Sem razão. Me instrui. A palavra fala que ele dá sabedoria, dá inteligência, né? Dá conhecimento, dá entendimento. Se você tiver acesso a Deus, você pergunta para Ele o que a Aline mais pede. Ele vai te dizer sabedoria, entendimento, conhecimento e inteligência. Peço constantemente, porque a gente é sempre novo, precisa, né? Eu acho que assim, e hoje a gente, eu peço também muitas vezes assim, esse equilíbrio que eu vejo assim, muitos pais, e até meu filho está entrando na adolescência, tem 12. E assim, eu tenho muito medo de errar na medida, de ser a religiosa, a repreensiva ou soltar muito, né? Então, assim, infelizmente a gente vê muitos filhos de pastores rejeitando a fé dos pais. E aí, como lidar com a situação? Eu, assim... Então, com os meus meninos, esses dias até uma moça falou pra mim assim, o que eu acho mais interessante é que a senhora é super bíblica, mas a senhora não é religiosa na aproximação com os meninos. Eu não sou mesmo. Né? O que é não ser religioso? A Bíblia é o fundamento lá de casa, acabou o assunto. Né? Então, no tocante a princípio, eles são inegociáveis. Então, obediência, inegociável. Não tem discussão. Eu falei, se eu e o pai já decidimos algo, enquanto eles estiverem debaixo do nosso governo, não existe questionamento. Só esperamos obediência e respeito. Né? Respeito aos mais velhos e às autoridades, inegociável. Respeito à fé e à palavra de Deus, inegociável. Então, esses princípios consolidam o lar. Mas na lida, eu procuro participar do universo deles, né? Então, a gente assiste filme junto, eles discutem. Eu comecei a assistir anime. Porque era o interesse dos seres humanos, eles começando a falar uns trecos que eu não entendia nada. Eu falei, gente, me inicia nesse negócio, pelo amor de Deus. Vamos. Aí me botaram pra assistir esse aqui, eu acho que para você que tá iniciando, mãe, tá bom, né? E comecei a assistir, virei fanzoca, fui pro cinema assistir com eles o lançamento do filme, entendeu? A gente, um outro anime, mãe, você precisa ser introduzida nesse. Esse é muito legal. Então, eu procuro me envolver com os interesses deles, né? Incentivá-los nos momentos deles. Eu me lembro o que era ser adolescente, eu me lembro o que era ser jovem. Só que sempre preservando o princípio de Deus. Então, se não houver
questões que vão conflitar com aquilo que eu entendo que é princípio, sou super aberta, batemos papo de tudo, tudo mesmo. Sempre fui muito transparente sobre todas as questões. Por exemplo, uma vez o meu filho estava nas... eu nem lembro, mas eu também não vou falar o nome de uma série que estava muito na moda. E aí eu já pela capa eu já vi que ela era meio esquisita. E aí, mas eles pediram muito e eu não queria ser, né? A chata. A chata. Eu falei, vamos ver juntas, então. Aí eu fui ver, vimos o episódio inteiro e tinha suicídio, tinha coisas bem pesadas ali no episódio, terminou aquilo, aí eu falei assim, gente, estavam meus dois filhos, eu falei assim, vocês acham que isso aqui falou de Deus? Aí eu fui trazendo aquelas coisas assim, e eles mesmos já não quiseram assistir, né? Eu sempre fiz isso com eles. As séries, quero assistir, até uma idade... As séries que eles iam assistir, a gente sempre assistia primeiro junto. Série, desenho, o que fosse. E desde desenho, né, a gente teve uma experiência uma vez que eu não deixava eles assistirem qualquer coisa, eu nunca deixei. Então eu selecionava, isso pode, isso não pode, é pra casa da vó? Vó, pode tal. Muitas vezes eles levavam o DVD deles e tal. Porque eu assistia tudo, sempre procurei assistir tudo pra não deixar aberto, né, pra filtrar. E eles doidos, moda de um desenho, de um super-herói, e tá todo mundo vendo não sei o que, minha mãe não deixa. Eu falei, tá, então vamos assistir. Sentei com os três, e pra infelicidade deles, o super-herói desacatou o avô no desenho e tratou mal a irmã. Aí eu parei, eu falei, gente, ele que é o super-herói? Aí eles, ele se transforma em vários monstros. Eu falei, sério mesmo? Ele salva o mundo? Aí eles salvam. Eu falei, mas como que ele salva o mundo se ele não consegue nem tratar bem o avô? Aí eles, Eu falei, e como que ele consegue ser um super-herói e tratar mal a irmã? É certo tratar mal o irmão? Aí eles, não. Eu falei, então pra mim ele não é super-herói, cara. Sinto muito. Pra mim, meu super-herói favorito ganha dele disparado. Aí eles, quem é seu super-herói favorito? Eu, Jesus. Aí, eu falei, Jesus é muito maior do que o Hulk, Jesus é muito mais forte do que o Hulk, Jesus... Aí comecei a falar, eu falei, Jesus salvou o mundo de verdade, porque ele é um desenho, né, gente? E não sei o que, nananã. Eu falei, gente, eu não vou dar cartaz pra ele, não. E vocês também não, porque eu não gostei. Quem não consegue tratar bem nem quem tá perto, não serve... Acho que ele não salva o mundo coisa nenhuma. Aí eles, né? Pronto, mudou. Mais tarde, adolescentes, séries da moda. Sempre assistia e falava, filhos, de verdade, se a gente ouvir uma música repetidamente, a ciência já comprova que a gente se torna influenciado por aquilo que a letra fala. Se a gente assiste algo com esse cunho, você acha que você vai sair ileso do que você está assistindo? Você acha que você vai conseguir ter a maturidade daquilo não te influenciar? E teve uma série que eu assisti com meu filho que eu falei, meu filho, aquilo ali é demônio, hein? Ele, como assim, mãe? Eu falei, aquilo ali é um demônio. Filho, a mamãe tem experiência nessa área. Isso aí é demoníaco, aquilo ali é um demônio. A caracterização é um demônio. Ele, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, pois é. E aí, se eu não tô assistindo com você, tá você achando que tô assistindo essa área do momento, tô abafando e... Vou ter assunto para conversar com os meus amigos, agora você tem. Tu chega lá e fala, minha mãe já foi metida com um monte de treco e minha mãe falou que aquilo ali é um demônio. Né? Então eu sempre procurei não fazê-los uns ETs, né? Isolá-los do mundo, não tirá-los do mundo, mas ensiná-los a ter sabedoria para viver no mundo sem perverter os valores. Entendi. Guardar os valores deles em primeiro lugar, né? Então... Em relação, por exemplo, hoje em dia também que até as crianças estão com acesso à rede social muito grande, né? E os adolescentes, então, nem se fala e chega tudo para eles, né? Eu chega tudo. Como faz, assim? Os meus filhos não ganharam celular até os 14 anos. Eu e o Ricardo, a gente tem um entendimento muito claro sobre os setênios, né? E a consolidação do caráter é nessa faixa etária, então a gente falou, vamos deixar livres até os 14 anos. Então,
paralelo ao celular, o uso de tecnologia era muito controlado, porque nunca houve a questão de ter o computador para ficar lá no computador. O tempo de jogo era restrito, eles tinham 1 hora por dia. E, então a gente controlou dessa forma, o que eu acho que deu uma capacidade deles serem preservados na identidade deles muito grande, né? Então, eles não têm... Os meus filhos são muito únicos e muito diferentes um do outro. Mas por quê? Porque não tinha nada dizendo pra eles como eles tinham que ser. Nada dizendo pra eles como que eles tinham que dançar, como que eles tinham que tirar uma foto. Porque hoje é assim. Você olha uma menina de 10 anos, ela vai fazer a mesma carinha que todo mundo faz para tirar uma foto. Um menino de 10 anos vai parar a posezinha, fazer a cara de franzir a testa que todos os rapazes estão fazendo. Então, eu acho que essa questão da formação da identidade, a gente precisa cuidar, né? Então, a gente fez essa escolha que nos custou, tá? Com certeza. Custou porque muitas vezes, né? grupo da escola, o pessoal da escola tá combinando o trabalho, tinha que combinar comigo. Né? Então, mãe, caraca, mãe, todo mundo tá falando. Meu filho, se não ligar pra você pra falar no meu celular ou não mandar aqui no WhatsApp, você vai perder o trabalho. Ou então você pergunta pra professora se você pode fazer sozinho. Não vou te dar celular por causa de grupo. Na própria igreja, o pessoal comunicava as atividades pelo WhatsApp. Se eu não pudesse fazer parte do grupo, muitas vezes eu nem sabia. O que estava acontecendo? Paciência, né? Mas eu não ia abrir uma exceção que depois eu ia me arrepender, né? Porque não dá para voltar atrás, Não né? dá. É um caminho sem volta, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa que eu fiz que eu acho que cooperou muito. Com certeza. Né? A restrição, eu acho importante. Então, tem por quanto tempo, como é esse uso. Vira e mexe, eu dava batida nos celulares. Dou batida mesmo. Não tem essa de botar senha, querido. Né? É minha individualidade, mas não é individualidade. Quer ter individualidade, paga as contas e vai pra sua casa, amor. Você não tá na minha. Você não tem a maturidade para gerir a sua vida, para fazer escolhas. E isso, por mais que pudesse ser um gerador de problemas, né, não nos gerou. Sim, não tive problema. Que bom. Nesse sentido. Eu sei que existe, tá? Agora há pouco tempo eu estava com um pastor amigo meu dos Estados Unidos e ele foi conversar com o xerife de polícia do condado que ele trabalha. E o xerife falou que a maior causa de ligações de emergência para eles atenderem são crianças descontroladas em casa porque os pais restringiram o uso de internet. É vício, né? Vício. Quebrando a casa, agredindo pais. Então, eu sei que existe isso. Chegou nesse ponto, né? Que com uma intervenção vai causar esse desconforto. Mas eu acho que pensando no bem do filho, a gente tem que saber que certas coisas a gente não expõe o nosso filho pensando em preservá-lo, né? Pensando em resguardá-lo. Há pouco tempo, um artista de Hollywood, ele fez um pronunciamento que ele falou que ele só deu rede social para o filho com 15 anos. E viralizou. Até umas pessoas começaram a me mandar mensagem, eu falei, agora precisou aparecer um de Hollywood para vocês ouvirem o que eu falo há 15 anos, né? E ele aí perguntaram para ele, por que você fez isso com seu filho, né? Como se ele tivesse privado o filho dele. Ele falou, para que o meu filho pudesse trazer a sua identidade sem interferência. Eu falei, mas até a frase é a mesma, né? O entendimento é o mesmo. E ele falou, ele é um rapaz que é joia, pratica o seu esporte, ele pôde se construir, se conhecer sem ter interferência, que hoje eu acho que ele tem maturidade para ter essa interferência e isso não abalar quem ele já é. Né? Então acho que a gente precisa ter esse cuidado e ter as nossas supervisões, pai e mãe. Nosso papel é de cuidador. Né? Então a gente não pode pensar, adolescente, vou olhar as coisas dele. Doido você se não olhar. Porque amanhã pode ser tarde demais. Exatamente. Né? Mas ele vai se sentir ofendido. Então você que explique melhor que a sua função inclui esse tipo de cuidado. Né? Que não é invasão, é proteção.
Isso é uma manipulação da ideia. Não é, não. Isso é uma realidade. Se eu sei que o meu filho está se drogando, eu não vou procurar saber. Sim, agora, a rede social, a internet vicia. Tá? Já é comprovado. O índice de dopamina que eles experimentam quando eles veem um like é semelhante ao de uma droga. Por isso que eles querem tanto, começam a ficar postando qualquer coisa, porque eles querem revisitar aquela boa experiência, aquele bom sentimento. Então, se a gente sabe que isso também vai causar um dano, por que não? Eu colocaria meu filho, procuraria ajuda para o meu filho sair das drogas. Por que eu não vou procurar ajuda para ele ser saudável nessa área? E fora a infinidade de doenças mentais que comprovadamente vêm dessa superexposição. Então, eu acho que como pai, como mãe, eu tenho um educador que uma vez eu vi ele falar um negócio muito engraçado. Ele falou assim, antigamente, os pais falavam assim, eu quero que você me respeite. Falou, hoje o pai quer que o filho o ame. O que os pais de hoje não entendem é que aquele respeito da infância vira amor mais tarde, porque ele entende que foi cuidado, que foi um zelo, que foi um prumo necessário para que ele se tornasse quem ele é. Só que o pai que mendiga amor desde a infância e procura aceitação, não necessariamente ele vai ter o amor mais tarde, porque o filho que não é cuidado, ele percebe que ele não é amado. Exatamente. Então, a gente não tem que ficar com medo da reação que o filho vai ter. Ele vai ter e vai deixar de ter. Ela pede esses limites, né? E como eles amam, né? No final das contas. Uma vez eu li um livro que falava assim, que a criança, quando ela é disciplinada, e a disciplina é justa, a criança se torna mais carinhosa. E eu fiz esse teste várias vezes. Eu disciplinava os meninos, eu botava de castigo, fazia, né, tirava alguma coisa, e eu falava, vamos ver se vai ficar revoltado, rebelde, né? Ou se vai ficar carinhoso. Ficava carinhosa. Mas é verdade, sabia? Se aproximava. Porque no fundo, sabe que aquilo é um cuidado, que aquilo é uma expressão de amor, né? Que aquilo é um zelo de quem ama protege, quem ama cuida, né? Então, eu acho que a gente não tem que ter esse medo, não. A mãe que tá ouvindo e tá pensando, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Não esquenta, não. Porque como você falou, às vezes esse amor que o pai tanto quer é uma carência, né? Que aí ele fica querendo o amor do filho, até a própria aceitação do filho. A qualquer custo. Troca os papéis ali todo, né? Troca. Amigo, eu falo pros meus filhos, amigo, você vai ter centenas. Mãe é uma, filho. E eu não vou abrir mão do meu papel porque você acha que eu tenho que ser sua amiga. Primeiro, eu não tenho que ser sua amiga. Primeiro, eu tenho que ser sua mãe. Depois, lá na frente, se der pra gente ser amigo, e a gente é super amigo, a gente bate papo de tudo, qualquer coisa. Os meninos chegam em casa e querem me contar as coisas. Mas eu nunca baixei o preço da minha maternidade. Primeiro lugar, eu sou mãe. Às vezes tá no meio de um papo super light, eles lançam alguma, eu falo, como é que é? Aí eles já falam, mãe, você é imprevisível. Por quê? Eu acho que eu sou super previsível. Ele, não, mãe, que você é assim, ó, a gente tá aqui dando risada, rindo de você. Aí a gente falou uma frase, você, como é que é? Mas tem uma frase que diz assim, né? Eduque seus filhos para que você possa mimar os seus netos, né? Isso, se você exatamente. mimar os seus filhos, você vai ter que educar os seus netos, né? Com certeza. E pior que Faz é verdade. Sentido, muito. Né? E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Muito isso acontecendo, né? A própria insegurança desses pais acabam requerendo dos avós uma interferência porque não tiveram assumiram esse papel, né, na sua integridade. Exatamente. E falando nisso, está preparada para ser avó? Como é que é isso? Então, eu já estou sonhando com ser avó. Eu tenho vários netinhos já emprestados. Vários me chamam de vovó. Assumo mesmo. Olhou pra mim, eu já chamo vovó. Mas eu já sonho, já sonho. Outro dia eu vi uma meme de uma avó que a filha deixou a neta com a avó e pra avó levar fantasiada pra escola. Aí a filha falou assim, fantasia do que você quiser e tal, de uma coisa que ela pareça. Aí ela fantasiou ela
Isso é uma fantasia muito engraçada. Aí eu chorando de rir, a filha mandando, mãe, por que você mandou ela com essa fantasia, mãe? Ah, porque parece com ela, você falou que era pra ser parecida com ela. Aí eu mandei pros meus 3 meninos, eu falei, já sabe que isso vai acontecer comigo, né? Aí o meu mais velho me respondeu, mãe, só que ao contrário da filha dela, eu vou rir junto com você. Então tá bom. Ah, muito bom. Pastor, olha só, eu quero que você me conte uma história da sua vida que se viveu um sobrenatural com Deus. Com Deus. Tem várias, né? Mas assim, uma que me marcou muito foi com o meu filho do meio, o Peter. Eu estava indo levar uma irmã da igreja para uma consulta médica, ela estava com uma questão na coluna, não tinha como dirigir, o médico era longe, eu me propus a levá-la. E eu estava arrumando as coisas dele para deixá-lo em casa. Ele e o mais velho, né? E aí ele estava com febre, dei o remedinho para ele de febre e tal, e tô arrumando as mamadeiras, as coisas para ficarem com eles. Aí o Ricardo estava saindo, estava com ele no colo, ele apagou. Começou a espumar pela boca, apagou. E a gente ficou desesperada naquele momento. Eu não sei te dizer porquê. Enfiei ele embaixo do chuveiro. Entrei com ele embaixo do chuveiro, meio tipo para tentar reanimá-lo. Não reanimou. Deixei a irmã lá em casa com os irmãos que iam ficar com os meus filhos. Entramos no carro para levá-lo para o hospital, né? Ele desacordado. E eu no banco de trás com ele. Apagado. E o trânsito todo parado, era a hora do rush. A gente não andava 1 metro, o Ricardo buzinava. Isso era aqui no Rio? Aqui no Rio, a gente morava na Rua da Praia na época, e era o horário de saída para o trabalho. Não andava nada, o Ricardo estourou o retrovisor do carro tentando passar pela calçada, bateu numa árvore, mas não conseguia andar. De repente, parou um motoqueiro do nosso lado e falou assim, eu levo você com ele. Arrancou a mochila dele, jogou a mochila dele dentro do meu carro. O Ricardo passou para a garupa, botou o Peter entre eles e eu só vi aquela imagem, o Peter molinho assim e eles saindo. E eu parada no trânsito. O hospital que eu levava eles em emergência era assim, 10 minutos de casa no máximo. Eu demorei mais de 40 minutos para fazer aquele trajeto. E eu comecei a chorar, falar, Deus, não deixa meu filho morrer. Não deixa meu filho morrer. Deus, por favor, não deixa meu filho morrer. Não deixa meu filho morrer. E de repente, veio um negócio dentro de mim que eu lembrei de Abraão. Na hora, eu não sei porquê. Eu sei porquê, né? O Senhor, né? Mas naquele momento eu lembrei de Abraão e eu falei, cara, quem sou eu? Eu consagrei ele no dia que ele nasceu para o Senhor. Quem sou eu para dizer o que vai ser do meu filho? Quem sou eu? Eu comecei a falar assim, obrigado pelos 11 meses que eu tive com o Peter. Porque eu tinha certeza que meu filho estava morto. Obrigado pelos 11 meses que eu tive com o Peter. Obrigado por eu ter podido dar a primeira papinha. Obrigado por eu ter podido amamentá-lo. Obrigado por eu ter podido trocar as fraldas que eu troquei. E eu comecei a agradecer. Foi uma mudança de coração ali naquele momento. E eu comecei a entrar num lugar de gratidão a Deus. Eu falei, o Senhor que conta os dias do meu filho. Eu dei ele para o Senhor no dia que ele nasceu. Então eu não vou dizer para o Senhor quantos dias ele tem que ter. Eu vou agradecer pelos dias que eu tive o privilégio de ser mãe dele. E comecei a agradecer ali. Por cada coisa que eu lembrava. Vinha várias imagens na minha cabeça e eu agradecia. E dentro de mim eu pensava, é o meu momento de me despedir dessa experiência. E cheguei no hospital e eu ia sempre lá, né? E a última enfermaria era sempre dos casos graves. Óbito, eles sempre botavam na última enfermaria. E eu cheguei e falei pra moça, chegou um moço com um nenenzinho. E não sei o que. Ele falou, chegou, tá na última enfermaria. Eu falei, pronto, eu vou consolar o meu marido. Eu tava pronta, eu tava cheia, eu tava em paz. Falei, vou lá consolar o meu marido. Eu entrei dentro da enfermaria. Quando eu entrei na enfermaria, o Peter tava no colo do Ricardo,
durinho, acordadinho, com o bracinho enfaixado. Eu ajoelhei ali mesmo. Queria saber quem estava ali, quem não estava. Ajoelhei e agradeci a Deus, né? E mais uma vez eu consagrei o Peter para o Senhor. Glória a Deus. Ele é seu Senhor. Amém. Senhor que conta os dias dos meus filhos. Eu não vou me ressentir nem me chatear, porque já foi um privilégio, né? Acho que foi esse o sentimento. De plenitude, de saber que se foram esses dias que o Senhor determinou para que Ele estivesse comigo, obrigado por cada um deles, né? Lindo, né? E ali mudou meu coração com relação a isso, né? De ter esse domínio sobre a vida dos meus filhos. A vida deles não é minha. É verdade. Né? Isso é muito Senhor. importante para nós como mães, né? Porque a gente é muito apegada, né? A gente acha que é nosso, né? E na verdade é como você falou, né? Foi um marco na minha história com o Senhor e um lugar que, assim, eu acho que nunca deixou mais de existir no meu coração, né? Amém. E interessante que eu costumo dizer que Deus faz coisas na gente, mas a obra nunca para na gente, né? Quantas vezes esse testemunho sustentou outros irmãos? Né? Quantas vezes? A pessoa tá triste lá, moada com alguma coisa, eu falo, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo, né? E poder ser vida para outra pessoa. Então, até as nossas batalhas, lutas, né? Dificuldades, se a gente contemplar o Senhor nelas, elas podem virar algo proveitoso para o reino de Deus, né? Exatamente. Pastor, agora a gente tem um quadro que eu chamo de resuma em poucas palavras. Que já falei que vai ser difícil, que a pessoa fala muito. Vocês já perceberam que eu falo muito, né? Então bebe uma aguinha. Vou beber para tentar, vamos lá. Vamos lá. Deus. Deus é tudo. É meu Pai. Amém. Casamento. Casamento é a jornada mais gostosa da minha vida. Filhos. Filhos são flechas que o Senhor me concedeu e eu espero que eles vão muito longe para glorificar o nome de Deus. Amém. Igreja. Igreja é a minha força, é meu sustento. É o lugar onde eu encontro uma família que Deus me deu. Amém. Mães. Mães para mim são mulheres especiais com um chamado poderoso nas mãos de interferirem no destino da vida dos filhos. Amém. Brasil. Sou apaixonada pelo Brasil. Que bom. Sou patriota assim do nível, quando toco o hino nacional, fico de pé e choro. Que lindo. Todas as vezes. Sou apaixonada pela minha nação, oro pela minha nação, pelos governantes, para que a justiça de Deus seja sobre a nossa nação, né? Independente de quem está lá, a palavra fala para a gente orar pelos que governam, né? Eu sempre oro. Amém. Que bom. Volta de Jesus. Anseio do meu coração. Anseio profundamente por poder olhar o meu Senhor nos olhos. Amém. Mamaline. Mamaline é uma mãe muito feliz, realizada e apaixonada pela maternidade. Amém. E chorona. Ainda bem que você trouxe um lenço. Quando falo, eu ando com lenço na Bíblia, amor, porque eu sou... Aqui, ó, tem vários. Ai, legal. Porque eu sou a chorona. Falou de Jesus, eu choro. Que lindo. Eu quero agradecer aqui a In Church, nosso parceiro também, ao Pedro, ao Igor. Quero agradecer a Bela Papelaria, que fez o nosso lindo, isso que eu ia falar, coisa mais linda. Da Mamaline. E eu adoro papel. Acertaram em cheio. Que delícia, tem até canetinha. Nossa. Lindo. Lindo, né? Amei. Que bom. Muito obrigada. E agora, pastora, eu queria que você liberasse uma palavra para as mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo. Libero. Peço a Deus que, na sua infinita graça e bondade, Ele alcance o seu coração com um desejo
de se tornar a plenitude daquilo para o qual Ele te criou. Seja mãe, seja filha, seja esposa, existe um destino selado no projeto do coração de Deus para que você viva em plenitude, em abundância em todas as coisas. E eu declaro isso sobre a sua vida, né? Que o Espírito Santo se torne seu maior ensinador, professor e companheiro, e que a pessoa de Jesus, o seu irmão mais velho, seja o seu maior exemplo para que você tenha uma vida de paz e alegria, de temor e de vida em todos os dias da sua vida, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, Eu pastora. que agradeço. Foi muito bom. Foi uma honra ter você aqui conosco. E eu espero que você volte, né? Quantas vezes quiserem. Né? Só prepara o lencinho. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada por você estar aqui conosco.